Vocês provavelmente já ouviram falar de algumas expressões tais como, né? Ele nunca cresceu, ou parece uma eterna criança. E claro, isso nunca nem sempre é um elogio. Tem gente que realmente parece viver em um eterno recreio emocional. Foge de responsabilidades, adora brincar o tempo todo, e quando o papo é pagar boleto ou assumir compromissos, o que rola é uma mágica de desaparecimento que deixaria qualquer ilusionista com inveja. Em épocas de bebê reborn, a gente sabe muito bem que esses tipos de características são bem comuns. Mas sabe do que? Neste vídeo nós vamos falar de um tema que mistura um pouco de psicologia, comportamento humano e um toquezinho de drama existencial. É a famosa controvérsia da síndrome de Peter Pan, que pode tanto atingir homens como mulheres. E hoje o tema está tão exaustivamente exposto no YouTube que a gente já pode ter um exemplo clássico disso, que é a famosa febre dos bebês reborn. Nada mais é do que uma síndrome de Peter Pan. Mas nós iremos abordar isso nesse vídeo a partir de agora. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Vamos começar conceituando o que é a síndrome de Peter Pan. Que raio de coisa é essa? Bom, a síndrome de Peter Pan não é uma doença oficial. Não está no DSM-5, aquele manualzão que os psicólogos e psiquiatras usam para diagnosticar transtornos. Ele, mesmo que não tenha esse carimbo oficial, ele está muito presente nas nossas vidas. É só você acessar o YouTube que você vai ver isso, tá? O tempo todo. Reborn, 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 reborn. Parece uma febre. Mas isso é um sinalzinho de que está muito presente entre nós. Quem utilizou muito esse termo, aliás, quem inventou esse termo foi o psicólogo Dan Quilley, lá nos anos 80. Ele escreveu um livro chamado O Homem que Nunca Cresceu, onde descreve homens que evitam responsabilidades da vida adulta, têm medo de compromissos sérios e agem como adolescentes eternos, emocionalmente, socialmente, muitas vezes financeiramente. São os famosos bebezões da mamãe. E não estamos falando só de gostar de videogame ou de emocionar-se com desenhos animados ou brincar de bonecas. A questão vai muito além do gosto pessoal. É um modo de viver baseado na recusa de amadurecer. Vamos agora elencar algumas características de um Peter Pan moderno. Nessas características a gente consegue diagnosticar que é o Peter Panzão da mamãe, tá? Primeira característica. Foge de responsabilidade como se foge de uma dívida de cartão ou como o diabo foge da cruz. Trabalhar com regularidade, pagar contas do dia a dia, cuidar da própria saúde, tudo isso parece um verdadeiro absurdo. Papai e mamãe pagam, eu só quero curtir, é mais ou menos isso. Segunda característica, tem medo de compromisso. Relacionamento sério? Nem pensar. É aquela pessoa que some depois de 2 semanas ou começa a inventar desculpas, do tipo, acho que não estou pronto para algo tão sério agora. Ou baixa a noiva em fuga e foge do casamento, porque não quer responsabilidades. Fica aí a dica de um bom filme. Terceira característica, depende emocionalmente, muitas vezes financeiramente, de outras pessoas. Às vezes ele ainda mora com os pais, mesmo podendo sair de casa, os famosos quarentões. Ou então espera que o parceiro ou a parceira cuide dele como se fosse um bebê, uma criança. Pois é, são os verdadeiros bebezões. Se eles não têm os pais, eles buscam alguém que consiga suprir ou substituir essa imagem. Quarta característica, falta de maturidade emocional. Não sabe lidar com críticas, frustrações ou nãos que a vida fornece. Faz birra, se fecha ou dramatiza como se o mundo estivesse contra ele. Teoria da conspiração. É complicado, né? Quinta característica, busca constantemente por prazer e diversão. Festa, curtição, fugir da rotina. Isso é bom, sim,
mas quando vira regra e não uma exceção, pode ser um problema. Imagina gastos excessivos com baladas todos os finais de semana. É complicado, é o verdadeiro bebezão. Uma dica de filme também, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Fantástico, e tem também um vídeo que eu gravei sobre isso. Sexta característica, dificuldade de planejar o futuro. Pergunta sobre planos de carreira, aposentadoria ou metas da vida para esse tipo de bebezão. A resposta é, sei lá. O foco é sempre no agora. Nunca ele sabe o futuro. Nunca ele planeja o futuro. Nunca ele tem objetivos. Nunca ele tem metas. Ele quer gastar, curtir o dia de hoje. Como se não houvesse o amanhã. É complicado, viu? É bem delicada essa situação. Daí vem uma pergunta importante. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece do dia para a noite? Existem alguns fatores que fazem com que a síndrome de Peter Pan desencadeie. Então ela não é algo que nasce com a pessoa, mas ela vai se construindo com o tempo. Um desses fatores é a criação superprotetora. Tem alguns pais que fazem tudo pelos filhos e não os ensinam a lidar com a frustração. Eles acabam criando ali adultos que não sabem enfrentar o mundo real. Isso é muito complicado, porque eles se apegam muito àquela zona de conforto. Eles não conseguem enfrentar a sociedade, porque a sociedade, a vida real é muito cruel. Estar ali na barra da saia da mãe, nos braços dos pais, é fácil, é o porto seguro. Então é muito simples ficar ali. É como uma criança quando está no útero da mãe. É muito confortável, é quentinho, é aconchegante. Então isso faz com que ele perdure por longos anos ali, se os pais não acordarem para a vida e não derem um choque de realidade nesse bebezão. Segundo fator, esse é um fator um pouco mais delicado, que são os traumas na infância. Algumas pessoas se recusam a crescer porque associam a fase adulta como algo que causa sofrimento, ausência, dor. Às vezes foram pessoas abandonadas pelos pais, que tiveram que trabalhar muito cedo, então chega um determinado momento da vida que elas querem reviver a infância e acabam resgatando isso. E isso se torna um ciclo vicioso, porque elas acabam transferindo isso, tudo isso para o relacionamento. Então é muito complicado. Então quando elas não têm isso com os pais, elas transferem para o relacionamento. Então por isso que elas têm uma dificuldade gigante de ter alguém, de ter um companheiro, uma companheira. É muito delicado. Esse é um ponto dos fatores de Peter Pan que a gente tem que tomar mais cuidado e ter mais atenção, tá? Terceiro fator, que é o medo de fracassar. É mais fácil não tentar do que tentar e falhar. Então o cérebro ele cria um atalho emocional para se proteger. Então esses adultos bebezões, eles têm esse medo. Medo do desafio, medo de falhar, medo de errar. Por quê? Porque eles não estão na bolha protetora dos pais. Chega para a sociedade vai cobrar mesmo. A sociedade, ela não somente vai te elogiar, como vai te criticar, ela vai te punir também, ela não vai só te premiar. E os pais, quando eles estão na bolha, os pais sempre vão te dar prêmios, presentes. Mas quando chega na vida adulta, na realidade, é totalmente diferente. Então isso pode causar essa insegurança. Então se torna um adulto medroso, um adulto inseguro. Imagine um adulto, pai inseguro, medroso, que tem essa síndrome transferindo tudo isso para o seu filho. É muito delicado. Então parece que é algo simples a síndrome de Peter Pan, mas não. É muito mais profundo e muito mais perigoso do que a gente pensa. Quarto fator, outro fator que é o último para encerrar, que é a cultura da juventude eterna. Vamos ser sinceros aqui entre nós. As redes sociais também não ajudam em nada o Peter Pan, coitado, né? Propagandas, redes sociais, filtros, tudo que valoriza o corpo jovem, valoriza a diversão, a ideia de que tudo pode, de que ser um adulto com responsabilidade é algo chato, é algo monótono, é algo brega. Enfim, isso também colabora. Então até as redes sociais acabam influenciando no coitado Peter Pan, né? Então é complicado. Isso também a gente precisa saber monitorar, saber o que é real do que é simplesmente obra
de filtros, obra de produções visuais. Tá, mas existem alguns exemplos que você pode passar sobre a síndrome de Peter Pan? Sim, tem vários. A síndrome de Peter Pan, como eu falei para vocês que ela está por toda a parte, vamos dar alguns exemplos aqui que já refletiu em algumas séries e filmes. Por exemplo, o Joey Tribbiani de Friends. Ele é mulherengo, ele é imaturo, é um verdadeiro bebezão. Vive num mundo de fantasia, ele quer ser um ator famoso, ele foge totalmente de responsabilidades sérias, até mesmo de pagar aluguel. Ele vive cometendo gafes e fazendo várias palhaçadas na vida, como se fosse uma criança adulta mesmo. Em Friends, ele acaba roubando todas as cenas. Por quê? Porque ele é aquele bebezão adulto, que todo mundo acaba em algum momento da vida se identificando. Então ele faz uma ponte ali entre os Friends, como se fosse o palhaço da turma, aquele que apronta todas, mas todos têm dó dele, por quê? Porque acham que ele é uma criança. Então acabam projetando o eu, criança, nele. Então, o Joey Tribbiani é uma dica de Friends aí para vocês entenderem o que é a síndrome de Peter Pan. Outro bacana também é o Andy, que é o personagem do filme Virgem de 40 anos. Ele é um cara legal, mas emocionalmente preso na adolescência. Coleciona brinquedos, evita romance sério, não se envolve, enfim. Ele não quer largar essa vida porque é uma vida gostosa, divertida. Então ele não quer assumir de forma alguma a responsabilidade. Will Freeman, por exemplo, de Um Grande Garoto. About a Boy, que é o título em inglês. Ele é um solteirão que vive de royalties de música e passa o dia sem fazer nada. Até que a realidade bate a porta dele. Opa, você precisa acordar para a vida. Então, e até mesmo na Disney, que faz parte do título deste vídeo, que é o Peter Pan, ou Peter Pan. Se você pensar bem, ele é um menino que literalmente se recusa a crescer. Lidera um grupo de meninos perdidos e vive em um mundo de fantasias onde responsabilidade não entra. Por isso que veio síndrome de Peter Pan. Mas, tirando todos esses conceitos, nós temos que analisar agora quando que essa síndrome se torna uma coisa muito séria, problemática. Todo mundo tem um lado criança, isso é normal, isso é saudável. Curtir a vida, se divertir, ir à toa, tudo isso é ótimo. O problema é quando essa recusa em amadurecer atrapalha a vida pessoal, a vida profissional e emocional da pessoa. E também de todas as pessoas que estão ao redor. Um Peter Pan, ou Peter Pan, pode sabotar relacionamentos, ter dificuldade de manter empregos, depender demais dos outros, sentir-se vazio ou perdido mesmo quando tudo parece divertido. O resultado: frustração, depressão, baixa autoestima e sensação de estar atrasado na vida. Pera lá, mas só tem a síndrome do Peter Pan? Não. Eu trouxe um extra aqui. Ahá! Síndrome de Wendy. Meu Deus. Ah! Peter Pan e o Wendy estão ali, ó, páreo a páreo. Essa síndrome é a companheira do Peter Pan para todos os momentos. Sabe aquela pessoa que sempre cuida dos outros, especialmente do parceiro, que assume todas as tarefas e responsabilidades e se sente responsável pelo bem-estar emocional de quem está ao seu lado? Pois é, a Wendy. Ela pode estar caindo na armadilha de ser a Wendy da relação. E adivinha, Peter Pans adoram as Wendys. O problema é que essa dinâmica se torna tóxica. Um lado sobrecarregado e o outro folgado. E aos poucos isso vai desgastando tudo. Tem jeito? Tem. Como sair dessa? Eu sei que crescer pode ser difícil, mas ele é libertador. Então aqui tem algumas dicas de como você sai da terra do nunca. Primeiro, reconheça o problema. O primeiro passo é admitir que algo não está legal. Fazer uma autocrítica honesta é essencial. Procure uma ajuda profissional. Terapia é um baita caminho. Um psicólogo pode ajudar a entender as raízes do comportamento e encontrar formas de mudar.
Assuma pequenas responsabilidades. Você não precisa virar adulto chato do dia para a noite. Comece devagar. Cuide das suas contas, organize seu tempo, planeje metas simples. Aprenda a lidar com frustrações. Nem tudo na vida vai ser divertido. E tá tudo bem. Crescer é aprender a enfrentar esses momentos com maturidade. Fortaleça a sua identidade adulta. Descubra prazer em coisas que antes pareciam chatas. Cozinhar, decorar seu canto, investir em algo seu, cuidar da saúde, estudar, se aprimorar, se socializar. Cerque-se sempre de exemplos positivos. Estar perto de pessoas maduras, com objetivos e responsabilidades, ajuda muito a sair desse looping de infantilização. O importante é deixar claro: amadurecer não é abandonar a leveza, a alegria ou seu lado lúdico de vida. Você pode curtir animações, ter hobbies divertidos, rir feito criança e ainda assim pagar seus boletos em dia, sustentar relações saudáveis e ser emocionalmente estável. A verdadeira magia, ela está no equilíbrio, isso é muito importante. Podemos então concluir que a síndrome de Peter Pan é um daqueles temas que parece engraçado à primeira vista, por causa do título, né? Mas sobrecarrega questões profundas sobre quem somos, como fomos criados e o que esperamos da vida adulta. Se você se identificou com algumas coisas aqui nesse vídeo, não precisa se desesperar. Não é sobre apontar o dedo ou julgar ninguém, é sobre entender nossos bloqueios, buscar ajuda quando necessário e, aos poucos, encontrar o prazer de ser adulto sem perder a magia da criança que existe dentro da gente. Afinal, crescer pode ser difícil, mas viver sem crescer é que é perigoso. Então, Peter Pans, acordem para a vida. E o Wendy's, lá, pega esse bebezão aí e faça ele crescer, para que tenha equilíbrio nas emoções. Pais, se atentem para não mimar seus filhos. Fica a dica, senão, quando eles chegarem aos 40, vocês ainda terão eles em casa, mimadinhos, com café da manhã, almoço e janta. E vocês é que vão pagar as contas. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!